primeiro artigo que eu quero trazer para a gente é o artigo do impacto do temperamento ciclotímico no TDAH. Esse artigo ele é publicado em uma das revistas mais famosas que existe, a Elsevier, que também é a Science Direct, muitos conhecem dessa forma também. Esse artigo, para quem não sabe, a ciclotimia é uma desregulação. Então, eu tenho uma intensidade do sentir. Então, eu mudo o meu humor porque eu me desregulei emocionalmente. Então, se eu me desregulo, eu tenho uma alteração de humor que se eleva ou desce, down ou up. Como eu já trouxe isso aqui na primeira aula para a gente entender essa desregulação. Então, esse artigo ele investiga a relação entre o temperamento ciclotímico e o TDAH. Ele investiga esses fatores que estão interligados e qual é o contexto, né? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e sim, prevalece até a vida adulta. E muitos pacientes com TDAH apresentam sintomas afetivos que lembram o temperamento ciclotímico, associado ao espectro bipolar. No entanto, a relação entre o TDAH e o temperamento ciclotímico nunca havia sido estudado, como eu acabei de dizer para vocês. Olha só o método que eles utilizaram. Foram 586 adultos noruegueses diagnosticados com TDAH e 721 do grupo de controle, sem diagnóstico de TDAH. Então, foi utilizado uma escala ciclotímica do questionário TEMPS-A para avaliar o temperamento ciclotímico, além de dados sobre comorbidades psiquiátricas, nível educacional, ocupacional. Olá, Shirley, seja bem-vinda. Incluindo o transtorno bipolar. Então, quais foram agora os resultados revelados deste estudo? Olha que interessante. Eu estou começando com esse artigo justamente para vocês entenderem como que isso pode vir a estar presente na vida de vocês, e vocês nem têm nem ideia disso. Então, o que a gente tem aqui? 71% dos... Aqui, ó, prevalência de temperamento ciclotímico no TDAH. Então, as pessoas, grupo de controle, foram 586 com diagnóstico TDAH e 721 sem o diagnóstico. Adultos. Então, a pontuação aqui dessa conclusão revela que 13 pacientes, foi que 13,0 para pacientes do TDAH e 4,6 para os de controle. Muito maior a prevalência. Então, 71% dos pacientes com TDAH foram classificados como tendo temperamento ciclotímico em comparação com apenas 13% dos de controle. Imagina, gente, 71 para 13. É muito significativo. Pacientes com TDAH apresentaram mais sintomas, tanto na infância quanto na vida adulta. Então, desculpe, retificando, esse estudo, ele foi feito dentro de um histórico. Foi com adulto, mas vieram essa busca, né? Desde quando isso existe na sua vida? Então, foi bem amplo, realmente. Essa população mostrou, olha só as consequências disso, tá? Menores conquistas educacionais e ocupacionais, então, no trabalho também. Além de maior prevalência de comorbidades psiquiátricas, incluindo o transtorno bipolar. Então, 10% desses 561, ou 586 aqui TDAHs, eles apresentaram comorbidades, dentre elas o diagnóstico do TDAH, da bipolaridade. Interessante, né? E além disso, como aqui fala nesse estudo, vocês vão poder ler isso aqui na aula, tá tudo escrito. Estou mostrando para vocês o que está esperando por você já já. A questão dos prejuízos na vida como um todo, né, nos relacionamentos e na parte profissional também. Perfeito. 49% dos pacientes TDAH tiveram resultados positivos. Foi aplicado um questionário de MDQ, Mood Disorder Questionnaire, sugerindo possível sobreposição. Então, hoje, segundo o DSM-5, tá? Os sintomas apresentados por esses pacientes que fizeram esse estudo, eles seriam diagnosticados, 49% deles seria diagnosticado com bipolaridade também. Por causa do quê? Da desregulação emocional presente que são os sintomas ciclotímicos, tá? Conclusão.
O temperamento ciclotímico é altamente prevalente em adultos com TDAH, caracterizando o subgrupo com maior comprometimento psiquiátrico e maior instabilidade afetiva, tal da dependência emocional também. Isso sugere que há uma sobreposição entre o TDAH e o transtorno. O que é o espectro bipolar, né? São as características da bipolaridade, refletindo uma patofisiologia comum de instabilidade afetiva. Por isso que a gente tem dificuldade de se relacionar, gente. Esses achados indicam que o TDAH pode ser considerado dentro de um contínuo afetivo, com implicações importantes para o diagnóstico e tratamento, especialmente o identificar subgrupos de pacientes. Então, tratar os sintomas da bipolaridade no TDAH é benéfico. É por isso que muitos TDAHs tomam medicação para bipolaridade e se sentem melhor, porque esse é um sintoma característico dentro do transtorno. Sacaram? Então, muitos aqui podem estar tratando a bipolaridade, aonde, na verdade, é o próprio TDAH sendo tratado. Mas o que acontece? Se trata só a bipolaridade, não trata o TDAH, que a maioria dos casos não tem o diagnóstico do TDAH. Apenas da bipolaridade ocorre o oposto. Trata eternamente e não tem melhora. Entenderam? Então, não adianta só tratar a tal da bipolaridade, tem que tratar o TDAH e também a questão do transtorno do humor e afetivo, que é bem presente na bipolaridade. Agora, vamos entender como que a desregulação emocional pode, né, estar aqui enfatizando, estar amplificando essa ciclo, alterações. Eu altero meu ciclo de humor muito rapidamente. Acontece que dentro da bipolaridade, essa alteração de ciclo de humor dura mais de 5, 7, 10 anos, muitas vezes. No caso do TDAH, esse ciclo, ele é alterado diante de um fator externo que aconteceu, e esse fator externo, ele leva a gente a ter, como eu vou dizer aqui, a alteração de sobre-reage, ou de mais ou de menos, por causa da desregulação emocional. Eu não sei lidar com as situações, com as questões, então eu tenho uma reação que está desproporcional à realidade. Eu tenho uma frustração, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma pressão muito grande, eu não sei lidar com aquilo, porque eu não tenho maturidade emocional, então eu tenho uma alteração do humor diante de uma desregulação emocional, que é o que vocês vão ver aqui. Só que esse ciclo, ele altera de 2 dias. Então, são horas até 2 dias, no máximo 3, esse humor fica alterado, até a pessoa conseguir se resolver, até um outro problema surgir. Então, o TDAH, ele muda o foco, entenderam? Diferente da bipolaridade. Então, vamos entender. Este estudo investigou a relação entre temperamento ciclotímico e o TDAH em adultos, abordando como esses fatores podem estar interligados. Peraí. Não, tá aqui, ó. Só um pouquinho. O que esse artigo revela? A prevalência da desregulação emocional no TDAH. Quando vocês lerem aqui, entenda-se por desregulação emocional, ok? Então, a desregulação emocional é descrita como uma característica clínica comum em adultos TDAH. Ela se manifesta em dificuldades no controle emocional, como mudanças rápidas de humor, reações emocionais desproporcionais e incapacidade de regular emoções de forma eficaz. Qual foi o resultado deste estudo publicado em 2022? Adultos com TDAH apresentaram pontuações mais altas de controle emocional prejudicado. Então, foi trabalhada essa subescala, né, que é Behavioral Rating Inventário, sobre as funções executivas, em comparação com controles saudáveis. Então, pessoas saudáveis sem diagnóstico de TDAH e pessoas com TDAH, que foi indicado a maior desregulação emocional presente no TDAH. Isso se deu principalmente pelo menor uso de reavaliação cognitiva, que é a nossa capacidade de ter um diálogo interno estruturado, se reorganizar e enxergar através de um ângulo diferente. Uma estratégia eficaz, no caso, para essa regulação emocional, seria isso. Foi identificado o menor uso, então,
a população, né, o teste com os indivíduos TDAH foi maior. Foi observado no grupo com TDAH essas informações. Isso sugere que indivíduos com TDAH utilizam menos essa técnica de reavaliação cognitiva, o que contribui para uma maior desregulação emocional. Em contrapartida, o maior uso, supressão expressiva. Então, supressão expressiva é uma estratégia de regulação menos eficaz. Foi observado no grupo com TDAH. Embora seja considerado uma estratégia compensatória, foi o que eu acabei de dizer, eu não quero lidar com sofrimento, eu vou me compensar. Seu uso elevado está correlacionado com uma maior dificuldade em regular as emoções. Vamos entender como que isso está conectado com a nossa atividade cerebral? Então, foi feita análise de neuroimagem em estado de repouso. Sugerem que a conectividade funcional alterada entre a amígdala e o córtex pré-frontal nos adultos com TDAH pode estar relacionada à menor eficácia da reavaliação cognitiva, contribuindo para a desregulação emocional. Ou seja, a falta da instrução, do conhecimento e da prática do uso da reavaliação cognitiva, tida, por exemplo, como diálogo interno estruturado, faz com que essa conectividade funcional da amígdala com o pré-frontal esteja disfuncional e contribua para essa desregulação emocional. Quando se nós passarmos a aplicar essa reavaliação cognitiva de uma maneira mais eficiente e mais diária, essa desregulação emocional tende a reduzir. Olha só, um efeito mediador foi encontrado entre o uso da supressão expressiva e a conectividade funcional alterada, reforçando a relação entre o uso frequente. Então, é feito o quê? Eu estou estressada, eu vou para a minha compensação com a supressão expressiva e tomo um Rivotril. Eu como chocolate, eu faço compras na internet, eu penso em pornografia, eu brigo com alguém porque eu preciso descarregar a minha energia. Então, a supressão expressiva, que é uma maneira compensatória de nós lidarmos com a disfunção cognitiva, com essa disfunção ligada à nossa desregulação emocional, é uma maneira incorreta de estarmos buscando a nossa regulação emocional. Conclusão. O estudo conclui que a desregulação emocional no TDAH adulto está relacionado ao uso menos frequente de estratégias cognitivas como reavaliação cognitiva, diálogo interno estruturado, e ao uso mais frequente de supressão expressiva, o que agrava os sintomas de desregulação emocional. A regulação emocional prejudicada no TDAH é, portanto, um resultado tanto de déficits comportamentais quanto de alterações nos circuitos neurais responsáveis pelo controle emocional. Eu vou ler de novo essa frase e vou explicar ela, ok? A regulação emocional prejudicada no TDAH, então o TDAH tem uma desregulação emocional, porque ele tem uma regulação emocional prejudicada, que é um resultado tanto de déficits comportamentais, ou seja, nunca foi nos ensinado a fazer uma reavaliação cognitiva, ter um diálogo interno estruturado para nos acalmarmos. Foi nos ensinado a fazermos o quê? Supressão expressiva, compensar. Por exemplo, sabe esse movimento com o pé que a gente faz para poder se acalmar ou para poder se concentrar quando a gente está inquieto? Isso é uma supressão expressiva que o nosso corpo instintivamente busca uma maneira para a gente se regular. A gente não resolve a inquietação, a gente está compensando ela. Quando a gente não consegue resolver uma situação e a gente busca uma ajuda externa, por exemplo, conversar com uma amiga, você está buscando uma reavaliação cognitiva através do outro. Fazer terapia, você está buscando uma reavaliação cognitiva através do outro. A ideia é que você tenha naturalmente a tua competência, a capacidade de você fazer uma reavaliação cognitiva através de si mesmo. Mas, como isso nunca foi nos ensinado, a gente vai aprender.